Saudações, alunos do curso do Grau Profissionalizante. Aqui é o instrutor Baltazar Lucena, do curso de Mestre de Obra. E a gente vai passar aí um tempinho com vocês para a gente ter uma desenvoltura um pouquinho melhor aí nessa parte de projetos. Tá? O nosso tema hoje é a introdução de projetos. Tá? E vamos ver aí algumas pendências dessa parte de desenhos. Tá? Aí, como vocês podem ver no slide, o desenho ele é dividido em duas partes. Tá? Ele é o desenho artístico e o desenho técnico. O desenho artístico é aquele que a gente vê aí nas grandes galerias de obra, de artes, né? Desenhos de grafiteiros. E nessa parte técnica, a gente tem aí a parte de desenhos, que são os projetivos e os não projetivos. Os projetivos são aqueles desenhos que envolvem a nossa área, né? Cujo objetivo é a demonstração de formas e medidas proporcionais dos objetos, e representada por meio de vistas ortográficas e perspectivas, que são aquelas perspectivas que a gente vai utilizar alguns materiais que a gente vai ver aqui na nossa videoaula, tá? E explicar um pouquinho para vocês o passo a passo de como utilizar essas ferramentas. E os não projetivos, eles não se englobam tanto à nossa área, mas compreendem os gráficos e diagramas resultantes de cálculos e cálculos algébricos ou informações que a gente venha a coletar em campo, tá bom? Então aí a gente vê a parte de desenho projetivo, tá? Que são que a gente vai pegar dentro de um esboço global, a questão dos projetos, e a gente vai definir ele em 6 partes. A parte número 1, que é essa amarelinha aí, a parte de elevação. Essa partezinha 2, que é amarela e vermelha, que é a parte superior, que é a planta baixa. Aqui está a número 3, essa azulzinha com a verde, que é a vista lateral esquerda. Aí, as outras que estão em branco são justamente as partes que a gente não costuma fazer dentro de um projeto, a não ser que seja para especificar alguma coisa, que é a vista inferior, a número 5, a número 6, que é a posterior, e a número 4, que é a lateral direita. Então a gente vê aí e já começa a perceber como se constrói um projeto de desenho técnico. E o desenho não projetivo, você vê aí o rapaz aí desenhando algumas fórmulas, desenhando gráficos, né? Orientações e coleta de dados. Então todo esse universo aí não se enquadra nessa parte de desenho técnico. Bom, como todo desenho, como toda perspectiva, existem algumas normatizações. Tá? Por quê? Porque os desenhos eles também têm que se enquadrar para que alguma pessoa aqui no Brasil vá para os Estados Unidos, ele também tenha o mesmo padrão de projeto. Tá? Aí a gente vê aí algumas padronizações da ABNT, que são as normas brasileiras regulamentadoras, a 10.647, norma geral de desenho técnico, a 10.068, que fala de layout e dimensões, a 10.582, que é o conteúdo da folha, que vai englobar parte de legenda, parte de linhas, escalas, né? A 8.402, definição de caligrafia, que também engloba essa parte de linhas, tamanho, escalas. A 8.403, que é a aplicação de linhas para execução do desenho técnico. A 13.142, dobramento da folha, porque isso daí vai ser uma coisa resultante para a apresentação dos seus projetos, que vai englobar para a prefeitura, para o CREA, Corpo de Bombeiro, e todos os órgãos fiscalizadores, eles regulamentam em cima dessa ABNT. Tá? A 8.196, emprego de escala no desenho técnico, que aí é uma parte extra do nosso módulo. Emprego de cotas e desenho técnico, a gente vai ver diretamente com aulas no AutoCAD. E representação de projetos arquitetônicos, que é quando a gente realmente vai começar a desenhar em cima dessa partezinha aqui, onde estão os 6 bloquinhos. Tá bom? O havaiano Francis Ting, ele tem uma frase bastante interessante, que fala o seguinte: embora a mão e a mente controlem um desenho acabado, materiais e equipamentos de qualidade tornam o ato de desenhar agradável, facilitando a longo prazo a obtenção de um trabalho de qualidade. O que é que ele quis dizer com isso?
Não adianta a gente ter apenas um bom desenho. Não adianta a gente apenas ter uma mão boa. Nós também precisamos de ter materiais técnicos adequados aos nossos desenhos. E é nisso que envolve a nossa aula de hoje. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um bom lápis, uma boa lapiseira. Qual dos dois eu utilizar? Vai depender do que você tem em mãos. Tá? A gente vê aqui no desenho alguns tipos de lapiseira. Tá? Aqui a gente vai ver classificação dos lápis, classificação das minas de grafite, como utilizar cada um, e vocês vão ver a diferença entre o desenhar com grafite e o desenhar com lápis. Tá? Utiliza a mina grafite, que não necessita ser apontada. Ela é utilizada para o traçado de linhas nítidas e finas, se girada suficientemente durante o traçado. Quando ele fala girar, não necessariamente você ficar puxando, girando, não. Na medida que você for passando o traçado, você não deixar marcas, que vai requerer um pouco de habilidade na hora de apagar o seu projeto, tá? E não deixar marcas nele. Para linhas relativamente espessas e fortes, recomenda-se utilizar uma série de linhas ou uma lapiseira com mina de grafite mais espessa, porque em alguns determinados esquemas nós vamos precisar de ter linhas mais grossas, linhas mais finas, linhas quase imperceptíveis. Então essa variação de tamanho a gente vai precisar também aplicar nos nossos projetos. Tá? Então temos disponíveis aí lapiseiras que vão de 0,3 a 0,9 milímetros. Tá? Essa diferenciação de tamanho de mina é o que vai fazer com que os nossos desenhos eles sejam perceptíveis. Quando a gente vai fazer um corte, a gente vai fazer uma elevação, essas linhas mais grossas são as linhas que o plano de corte passou. As linhas mais finas são aquelas que ou vão ficar em projeção ou que vão ficar sobre plano ao plano principal. Tá? O lápis comum de madeira e grafite também pode ser utilizado para desenho. Tá? Esse nosso lápis que a gente vai aqui na esquina, compra ele por 30 centavos, já adianta muita coisa. Porém, não é sempre o recomendável para fazer determinados tipos de desenho. A gente tem uma classificação de desenhos, a gente tem uma classificação de lápis, para a gente poder utilizar eles em cada parte do projeto. Tá? O lápis pode ser apontado, afiado com uma lixa pequena e em seguida ser limpo com algodão, pano ou papel. De maneira geral, costuma-se classificar o lápis através de letras e números, que é justamente aquilo que eu tinha falado anteriormente da questão da espessura da mina, né? Que vai de 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Já nos lápis, não costuma ter essa numeração. Nos lápis, eles vão ter uma numeração diferente, de acordo com o grau do grafite, o tipo de acabamento do papel e a superfície do desenho. Tá? A gente tem que levar em consideração esses três fatores, porque cada tipo de lápis vai ser para um tipo de papel específico, que vai determinar se o grão do grafite vai se adequar àquele tipo de papel, não vai deixar marcas, não vai deixar rasuras, tá? E também a questão da umidade do grafite. Então, as classificações a gente tem aí. Número 1, que é o macio, o número 2, que é o médio, e o número 3, que é o duro. Tá? Para cada tipo de desenho, a gente vai utilizar um tipo de dureza do grafite. Os mais indicados para o grafite macio, geralmente utilizado para esboçar e para destacar traços que podem sobressair. São aquelas linhas que eu falei, ou linhas que vão mais a fundo do projeto, ficar em segundo plano, ou uma linha que vai fazer a projeção do projeto, que são linhas quase imperceptíveis. E você vai ter um cuidado mais aprofundado, mais específico, na hora de fazer o seu traçado. São aquelas linhas que vão estar visível tanto a olho, para quem vai executar o projeto, quanto quem vai ler o projeto, vai ver só aquele traço e vai dizer, opa, aqui tem uma projeção. Os lápis médios é o mais usado para qualquer traçado e para escrita em geral, que são aqueles lápis que a gente compra na barraca de 30 centavos, 50 centavos. Eles podem fazer tanto papel do macio, quando você bota a mão mais leve,
quanto do grosso, do duro, quando você aplica um pouco mais de força ou não aponta o seu lápis corretamente. E o duro é usado justamente nos desenhos técnicos ou nos desenhos geométricos. A gente tem também a classificação por letras. Aquele velho famoso HB, né? Nós aí temos uma classificação imensa, que vai do HB, F, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, numa forma geral, a gente tem o H para o lápis mais duro e o B para os lápis mais macios. E a gente também tem a classificação de letras e números, que 6B vai para o muito macio e o 9H para muito duro, tá? Aonde a característica do HB é aquela intermediação ali, né, que vai nem é duro suficiente para fazer com que meus traços sejam muito firmes, nem tão mole para fazer com que meus traços sejam muito invisíveis, tá? A gente também tem outras classificações dentro desse universo de lápis, né, que são os 4H, que é indicado para layout, que não é indicado para desenhos finais. Ele não pode ser utilizado com a mão pesada. Por quê? Porque ele é muito duro e muito denso. Na hora que você vai colocar, quanto mais força você aplicar sobre esse lápis, você vai ver que os desenhos eles vão ficar muito escuros. E não é isso que a gente requer num projeto, quando vai se falar em níveis de primeiro grau, em níveis de projeção ou em níveis perceptíveis. A gente utiliza esse tipo de lápis quando a gente vai fazer um detalhamento de um corte de uma parede, por exemplo. Tá? E ele também não copia muito bem. Tá? O 2H ele é médio duro. Ele pode ser utilizado tanto para projetos ou não, porém ele vai ser um de grau de dureza mais alto, que pode ser utilizado em desenhos finais para a parte de sombreamento, que é justamente os desenhos artísticos. Tá bom? E ele não apaga facilmente. Por quê? Porque precisa ser aplicado bastante pressão sobre ele. Nós temos aí o FH, que é o lápis médio, que seria equivalente ao HB. Tá? Ele é um excelente peso de mina e também serve tanto para desenhos artísticos, para acabamento e para desenho final, ou para layouts. Por quê? Porque você vai ter uma força, colocar uma pressão maior nele e ele vai desenhar um pouco mais fácil. Você tirando a pressão dele, você vai ter linhas quase imperceptíveis. Tá? A gente tem aí o HB, que é o macio, que é aqueles que vão te dar traços de linhas densas, fortes e de letras. Requer controle para um traçado de linhas finas. Facilmente apagável, porque é onde a gente vai utilizar a borracha. Ele copia muito bem. Tende a borrar pouco com o manuseio. Tá? E atualmente ele é prático com o uso de lapiseiras. Então esses nossos grafites que nós compramos aí nas papelarias, nas redes de supermercados e lojas, eles tendem a utilizar a dureza HB porque ele é um lápis mais macio, onde a gente pode variar com o traçado, a gente pode variar a nossa utilização em cima desse gestor. Tá? E também ele é recomendável para a utilização de grafite 05 e 09. Conforme eu tinha dito a vocês, a gente tem aí os desenhos dos lápis, tá? E como vai ser desenhado. Então aí a gente vê o primeiro desenho, o 9H, vocês veem que ele é um traçado fino e é um traçado quase que imperceptível, diferente do 9XXB, que é um traçado fechado, pesado. Então a gente tem do 2H para cima, são lápis, melhor dizendo, grafite e lapiseiras, que a gente vai utilizar em desenho técnico, tanto para escrita, quanto para acabamento de desenho, para acabamentos de projetos. Nós temos também finalizações para escrever, copiar alguma coisa. E do 2H para baixo, passando pelo H, pelo F, pelos B, que são para a parte artística dos desenhos, principalmente na área de finalização. Aqueles desenhos que a gente gosta de fazer no final de semana, vai riscar e passa o traçado, são os lápis mais indicados, HB para baixo. Tá bom? Agora a gente começa a utilizar realmente a parte técnica da situação. Porque, como o Xing falou,
a gente não basta ser bom no desenho. A gente precisa de utilizar materiais, ferramentas e equipamentos com qualidade e de qualidade, tá? Dentro dessa parte aí de esquadros, não vou citar marcas, porque isso aí é uma coisa muito pessoal, porém, nós sabemos que a BNT e as NBRs elas vieram para padronizar a situação, e dentro dessa padronização, ela passa aí que os esquadros eles precisam ser de 45, 30 e 60 graus para se ter um jogo de esquadro, tá bom? São denominados jogos de esquadro quando são de dimensões compatíveis, ou seja, ele tem que ter o cateto maior de um ser igual à hipotenusa do outro, tá? Que eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. E também ele pode ser utilizado para traçados de linhas, seja horizontal, seja vertical, seja inclinada, de acordo com um plano, tá? Com a combinação dos esquadros, torna-se possível traçar linhas com outros paralelos, tá? Como assim? A gente vai pegar os esquadros em referência a um plano e a gente vai traçar outros ângulos se a gente não tiver posse de alguns materiais que porventura a gente não possa ter em mãos na hora. A gente tem aí o transferidor e a gente tem aí o compasso. Mas vou fazer meu projeto e eu não estou encontrando nenhum dos dois. Eu posso utilizar os quadros para fazer ângulos que eu necessite, tá? Os esquadros devem ser de acrílicos, espesso, rígido e de preferencialmente com suas marcações graduadas, porque ele vai também servir de régua. Ele vai servir para basear medidas que porventura eu possa marcar, tá? Não usar no esquadro como guias para corte. Aquela velha historinha de a gente fazer a marcação, passar o estilete, esquece. Por quê? À medida que você vai passando o estilete na face do esquadro, você pode ir danificando o esquadro, chegando até a cortar a parte de acrílico. E isso é ruim quando você for fazer algum desenho mais específico, mais técnico, mais preciso. Na hora que for fazer a medição ou fazer a guia de base, ele pode estar ondulado e fazer com que teu ângulo ele saia totalmente fora do teu esquadro. Tá? Não usar o esquadro com marcadores coloridos. Por quê? Porque você vai tirar o esquadro, geralmente ele é transparente. Sendo transparente, você colocando algum material colorido, você pode perder o referido ponto de partida, o ponto médio ou algum ponto de base, se o esquadro tiver pintado, tá bom? Manter os esquadros limpos com uma solução diluída de sabão neutro e água. Não utilizar álcool na limpeza, que deixa o esquadro esbranquiçado. E também a forma de guardar o esquadro, ele também determina se o esquadro ele vai ficar limpo ou não. Geralmente a gente não tem tanto cuidado com esse tipo de material, mas é bom que a gente sempre coloque dentro de um saquinho, guarde lá na nossa estante, no nosso guarda-roupa, para que esse material, ele, ao longo do tempo, ele não fique nem amarelado, nem esbranquiçado. E dentro de um saco, você vai evitar que ele arranhe. Essas ranhuras dentro do esquadro vai fazer também a mesma coisa que quando você utiliza aí algum piloto, algum material colorido, tá bom? Aí a gente está vendo a situação de utilizar o esquadro para fazer ângulos conhecidos, tá? A gente vê aí os quadros de 30 graus e 60 graus, esse azulzinho, e os quadros de 45 graus, esse vermelhinho. Quando a gente junta em um plano horizontal o esquadro de 60 graus deitado com o esquadro de 45 graus por cima dele, a gente vai fazer exatamente 15 graus. O 30, 45 e 60 não precisa você ter tanto cuidado, porque é só você fazer a inversão da posição do esquadro, conforme está aí o desenho. 75 graus é a junção de um ângulo de 45 graus mais um ângulo de 30 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 30 dentro do meu esquadro com um ângulo de 45, logo eu vou ter 75 graus, independente da posição do meu esquadro. Tá bom? E um ângulo de 90 graus. Como nas regras, né, de cálculo de ângulos, a gente tem 90 graus, tanto para um lado quanto para o outro.
Tá? Por quê? Porque um triângulo nada mais é a metade de um quadrado, de um quadrilátero. Né? Porque o retângulo, você cortando no meio, você vai ter dois esquadros aí de 30 e 60 graus. Então, a soma desses ângulos tem que dar exatamente 90 graus, que é o que mostra no desenho. Né? E também quando você pega a parte maior do esquadro, a parte reta do esquadro, justamente 90 graus. Como a gente faz essa para saber que esses esquadros eles estão corretamente? Estão corretos na hora da utilização. Simples. É pegar os quadros de 45, como eu tinha falado, né? A sua hipotenusa ser igual ao cateto de 30 graus. Como assim, professor? Não entendi. Volta para mim aqui. Aqui, ó. Quando você vê aqui, ó, essa parte aqui, vermelhinha, aqui, o cateto dele, se tiver igual a hipotenusa dele for igual ao cateto, eles vão estar exatamente com sobreposição. E essa sobreposição é quem vai dizer se os ângulos estão corretos e se aquele ali é um verdadeiro jogo de esquadro para a gente poder fazer esse esquema de desenhos de ângulo. Tá bom? Dentro desse cálculo de ângulos, a gente tem a questão do compasso. Bom, o que é o compasso? O compasso é aquele instrumento que a gente vai fazer ângulos ou desenhos curvilíneos, tá bom? É um instrumento que serve para traçar circunferências de qualquer raio ou arco de circunferência. Deve oferecer um ajuste perfeito e não permitir folgas, e utilizar o compasso da seguinte forma. Você vai abrir a perna do esquadro, tá? Você vai colocar a ponta seca, porque o compasso ele tem duas pernas. Uma dessa perna com uma ponta seca, que é a parte metálica, onde você vai colocar exatamente no eixo que você quer a utilização, e o outro lado, uma ponta de grafite, um lápis, ou algum material que vá escrever ou desenhar o seu contorno, tá bom? Então você vai colocar a ponta seca no eixo do desenho e vai fazer com que o seu esquadro faça o traçado tanto pela parte superior dos dedos indicador do polegar, fazendo com que o compasso ele gire. E nesse giro, o teu grafite ou a tua ponta, né, a tua ponta de grafite, ela vai fazer o teu traçado correto. Tá? Aí, dentro desse universo de réguas, de desenhos, esquadro, régua, a gente tem os gabaritos. Os gabaritos eles vão nos auxiliar na parte de desenhos de uma forma geral, que são desenhos padronizados dentro do projeto. Existe uma infinidade de gabaritos. Tá? Mas o que é um gabarito? Para que serve esse gabarito? O gabarito são chapas em plástico ou acrílico com elementos diversos vazados que possibilitam a reprodução destes desenhos dentro do meu projeto. Tá? O gabarito de círculos é útil para o traçado de pequenos círculos de raio pré-disponíveis. E existe, pelo menos eu marquei aqui, 3 dos principais gabaritos que a gente encontra no mercado e que a gente utiliza bastante em desenho técnico, fora esse desenho do circular, né, que tem um nomezinho técnico que a gente vai utilizar já já. A gente tem os equipamentos sanitários, a gente tem as formas geométricas e os mobiliários. Nessa parte dos gabaritos, a gente começa a ver aí a introdução e a utilização de cada gabarito desse na sua respectiva forma. A gente tem aqui esse verde, o gabarito circulógrafo, que são aqueles necessários para fazer círculos, para fazer projeções de semicírculo, de curvas, tá? De pontos que você vai ter um determinado ação angular de raio. E a gente tem os gabaritos elipsógrafo, que são aqueles que vão fazer as elipses, cubas sanitárias, vai fazer projeções de raios abertos, sem ter a necessidade de fazer
um ângulo fechado para fazer 360 graus. A gente tem também o gabarito linear, que são para as telhas, principalmente telhas. Porque dentro lá no tempo Brasil Colônia, nós tínhamos alguns tipos de desenhos de telhado, né? Principalmente essa daqui da parte esquerda e os dois primeiros da parte direita, tá? Que são os desenhos de telhado, de telha colonial e de telha portuguesa ou inglesa, tá? Esses desenhos, eles vão nos auxiliar na hora que a gente estiver fazendo um traçado que precisa identificar a parte de telhado. Só que dentro desse projeto também, a gente também utiliza alguns tipos de linha, tá? A gente aí, quando a gente for passar para a parte de linhas, para a parte de estruturas do desenho, a gente vai ver as diferentes formas de linha, as conjunturas das linhas, a gente vai ver como desenhar cada tipo de linha, e dentro dessas linhas, a gente também passa bem perto dessa parte aí do gabarito das telhas, tá? Principalmente quando tem essa telha daqui, a última do lado direito, que é uma telha portuguesa, tá? Plan, que hoje chamamos de telha romana plan, tá? Por quê? Porque ela é uma linha em zigue-zague que vai determinar um tipo de projeto. E do outro lado a gente tem os gabaritos sanitários da Selite, tá? Cuidado nessas especificações quando a gente vai se tratar da parte de gabaritos sanitários. Dependendo da linha que você for utilizar, existe um gabarito específico. Nós temos aí da linha Deca, nós temos aí da linha Selite, nós temos aí da linha Corona, nós temos outras especificações da linha sanitária, também da Tigre, tá? Então, cada modelo específico de gabarito, existe um tipo específico de utilizante, no caso de um utilitário, tá? Então, se eu vou utilizar da marca Tigre, eu vou ter que pegar um gabarito da marca Tigre. Se eu vou utilizar peças e louças sanitárias da Selite, eu vou ter que buscar um gabarito da Selite. É fácil de encontrar no mercado, de um modo geral? Sim. Seria também interessante, na hora que a gente for comprar, quando nós formos contatados para fazer um determinado projeto, nós também contactarmos os nossos fornecedores para que eles nos disponibilizem esses gabaritos, ou então eles nos disponibilizem links via internet para que nós possamos baixar os dados referentes àquele modelo específico. Porque eu vou chegar numa grande logística e vou dizer, me dá uma bacia sanitária da marca tal. Como é que eu vou especificar dentro de projeto? Esquece agora a parte documentacional. Dentro de projeto que eu quero utilizar aquela bacia sanitária, ou aquela louça sanitária, ou aquele metal sanitário daquela referida marca. É para isso que existem os gabaritos, para que eles nos mostrem qual a referência utilizar dentro daquele metal sanitário, dentro daquela louça sanitária. Tá bom? Régua T. A régua T ela é utilizada dentro de engenharia, dentro de arquitetura, dentro dos desenhos, de uma forma geral, para que a gente possa utilizar como base para os nossos esquadros, para as nossas medições e até mesmo para segurar nossos projetos, como vocês estão vendo aí na prancheta, né? Ela é um T formando um esquadro de uma régua e essa régua vai servir de base ou de guia para as nossas utilizações, tá? A régua T é destinada ao traçado de linhas horizontais e paralelas entre si, no sentido de comprimento da prancheta, e serve de base para dar apoio aos esquadros para traçar linhas verticais ou com determinadas inclinações. O comprimento da régua paralela ou régua T deve ser um pouco menor do que o da prancheta. Por que isso? Quando a gente vai utilizar a nossa prancheta, a gente tem um determinado tamanho de prancheta, seja ela ou de uma bancada, um birô, que tem aproximadamente 1,20 m, 1,60 m, por 60 de largura, né? A gente vai ter aí bancadas de 1 metro por 1 metro, a gente vai ter bancadas
de 80 por 1,20. Então, essa maior dimensão, a régua tem que ser um pouco menor do que essa dimensão. Por quê? Quando a gente vai utilizar ela para fazer o paralelo entre um ponto e outro, ou utilizar ela como ponto base para que o esquadro ele faça alguns ângulos, ou o transferidor faça alguns ângulos, a gente vai apoiar nossa régua ali em cima. E ela fica presa em cima da bancada. Se ela for maior do que a bancada, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a pender fora da bancada e fazer arcos. Esse arco, na hora que a gente vai fazer alguma medição ou colocar alguma coisa como apoio, não vai ficar fixo, fazendo com que meu desenho ele saia do ponto que eu quero especificar. Se a gente for trabalhar essa parte dentro do AutoCAD, isso não vai acontecer porque aí é no computador, tudo bonitinho. Porém, quando a gente vai fazer o desenho no projeto, na mão, esses detalhes é que fazem a diferença, que fazem com que o meu projeto seja qualificado como bom, como um produto de qualidade, ou com um produto excelente de maior qualidade ainda. Então, a gente tem que ter cuidado com essas pequenas informações. O esquadro não pode estar esbranquiçado, o esquadro não pode estar arranhado, a nossa régua transparente ela tem que estar com todas as graduações, ela não pode estar arranhada. Eu não posso passar álcool no material acrílico, porque o álcool ele vai danificar os materiais acrílicos. Né? Eu tenho que estar sempre, na hora da utilização do meu compasso, eu tenho que estar sempre apertando o meu compasso. Né? Eu tenho que utilizar lápis de acordo com o projeto que eu vá fazer. Se o projeto for um desenho artístico, vou utilizar um lápis mais grosso, mais duro. Se o meu projeto é um projeto técnico, com linhas visíveis e invisíveis, eu vou determinar um lápis mais macio, mais fino, para que meu desenho ele não fique tão chamuscado, tá bom? E aí a gente tem, para finalizar aí essa primeira parte da aula, a gente tem aí 2 exemplos de materiais que são utilizados de forma extrema dentro dos nossos projetos, que é a bancada, que a gente pode fazer em casa, que eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente fazer essa bancada em casa, tá? E o escalímetro. Se a gente for falar aqui sobre escalímetro, a gente vai passar 2, 3 horas tranquilamente só falando sobre escalímetro, tá? Porém, o escalímetro a gente vai deixar para uma próxima aula, porque o escalímetro ele requer bastante cuidado na utilização dele por conta de mudança de cota, visualização de cota, medição, transformação de medidas em cota, uma infinidade de coisas, tá? E quando a gente parte para a parte de bancada, a gente pode fazer a bancada com materiais que a gente tem dentro de casa, tá? De que forma? Aquela toalha de mesa da mamãe, que ela é transparente, a gente pode utilizar em cima da mesa, esticando ela, para que ela fique uniforme. Por que isso? Porque os nossos desenhos, os nossos projetos, eles precisam de lugares de apoio plano, de apoio liso. E, geralmente, essas cortinas, essas toalhas, elas servem como base, como fundo, para a parte superior da tampa. Tá? A base, os pés, como é que a gente pode fazer? Os pés eles são simples de fazer. Nós pegamos 4 barrotes, tá? Nós cortamos ele com uma medida aproximadamente no tamanho de uma mesa, que é entre 60 centímetros a 80 centímetros. O tampo dessa base a gente pode fazer ou com um aglomerado, ou com um MDF, ou com, sei lá, o vizinho está fazendo uma obra, sobrou um pedaço de madeirite. A gente pode utilizar esse madeirite para fazer o nosso tampo de bancada. Tá? Se eu tenho um birô, eu posso melhorar esse birô para que eu possa utilizar para fazer meus projetos? Pode não, deve. De que forma? Eu vou numa loja, numa madeireira, e compro uma folha de laminado, compro um pouquinho de cola de madeira, não é cola branca, tá?
é aquela cola de sapateiro. A gente faz a gente unta a cola no laminado e no tampo e a gente faz a colagem do laminado sobre o tampo. Espera aí uma média de 4 horas para fazer a secagem e a gente já pode utilizar como nossa bancada. Por que eu estou falando esses detalhes, gente? Porque quando a gente vai fazer um projeto, é de suma importância que a base da onde vai o papel ele esteja completamente lisa, fazendo com que os nossos desenhos, os nossos traçados, eles não fiquem rabuscados, eles não fiquem com ondulações, nem fiquem trepidando, a não ser que seja um desenho à mão livre. Tá? Por que isso? Porque quando a gente vai fazer algum desenho técnico, principalmente na parte onde vai envolver geometria ou peças, por exemplo, uma fechadura, um parafuso, né, um detalhe de um móvel, eles são lisos. E se esse desenho tiver algum tipo de ranhura, tiver algum tipo de trepidação, quem vai executar vai entender que aquilo ali não é para fazer nenhum tipo de acabamento e deixar grosso. E não é esse, só se realmente esse for o nosso ponto como base, né? Alguns materiais rústicos, algumas casas com tijolo aparente, que a gente aí mostra algum detalhamento que não vai ter acabamento. Mas esse nem sempre é o nosso intuito. Geralmente a gente vai fazer geralmente nos nossos projetos, nós queremos que esses sejam os enfoques principais da qualidade do acabamento. Então, quanto mais liso, quanto mais visível for a linha, melhor de entendimento a gente vai ter. E como é que a gente confere isso ao papel? Com uma base bem lisa, bem plana. Tá? Na hora que a gente está passando a cola para fazer a união do laminado no nosso tampo, é onde vai tirar todas as imperfeições da mesa. Tá bom? Gente, com isso aí, a gente encerra essa primeira parte da aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Deixei aí algumas possibilidades que a gente vai falar um pouco mais na frente em aulas futuras, como a parte de escalímetro, a parte de ABNT, tá? Eu espero que vocês entrem em contato com os nossos instrutores para tirar dúvidas, tá? Nesse período aí de quarentena, é uma parte que a gente vai ter que buscar nosso conhecimento para que quando essa quarentena terminar, a gente venha a suprir todas as necessidades e quando precisarem, conte comigo. Saudações e até a próxima.